Olá, colegas professores, bem-vindos novamente ao Projeto Finlândia, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Evelise Ierola, professora e pedagoga aqui na Finlândia, atuando em Helsinki. E esse é um vídeo para responder perguntas. Eu geralmente coleto as perguntas e respondo quando eu tenho mais tempo em vídeos ou em artigos. É claro que eu prefiro perguntas relacionadas à educação, que é o meu trabalho e que é o foco, do Projeto Finlândia. Mas lá no site tem também alguns artigos que são perguntas recorrentes, que não estão ligadas à educação, mas que são ligadas à sociedade finlandesa. Por exemplo, lá tem Finlândia conhecendo o país, para quem quer saber aspectos gerais. Lá tem também o sonho de morar na Finlândia, como fazer, quais são as possibilidades de vir morar na Finlândia ou trabalhar na Finlândia. Então, se esse é o seu interesse, por favor, dê uma olhada lá. E o meu último artigo foi mais ou menos esse ligado à educação, famílias que vêm para trabalhar na Finlândia ou morar de vez e estão preocupadas com a escola dos filhos. Como escolher a escola? Como que funciona isso aqui? Então também está lá no site. Bom, então hoje eu vou responder duas perguntas para o vídeo não ficar muito longo. A primeira pergunta me veio pelo Facebook. Bom, eu geralmente, fazendo um parênteses, eu acho desnecessário dizer o nome da pessoa que fez a pergunta, porque o que importa é a pergunta em si. Mas se a pessoa, o professor no caso, ou o estudante, quiser que eu diga o nome, é só escrever lá, fale meu nome, eu falarei o nome, certo? Bom, mas essa pergunta me veio no Facebook, foi em relação, para mim falar sobre a educação sexual e esse chamado Health Education, que acho que seria educação para a saúde. Eu acho que é isso. Vocês têm que dar o desconto porque eu tenho que admitir que o português às vezes ele está meio enfraquecido. Eu falo diariamente ou finlandês no trabalho ou inglês e às vezes eu tenho certos bloqueios infelizmente no português, porque eu falo muito pouco. Então, às vezes eu também esqueço algumas palavras, ok? Mas vamos lá. Então, eu acho que é educação para a saúde, eu acho que é isso. Seria esse Health Education. Bom, é lógico que na Finlândia tem, eu acho que isso está inserido nos currículos de quase todas, pelo menos as principais educações de todo o mundo, A educação sexual, ela é muito importante. Na verdade, sempre teve aqui na Finlândia, sempre foi um tópico importante. Mas em 1996, a educação sexual foi inserida no plano da escola como um tópico da disciplina de biologia. Então, no livro de biologia tinha uma parte que era relacionada à educação sexual e era uma maneira assim mais formal, mais médica, falava como que acontecia e falava também das doenças e dos problemas de uma gravidez precoce abaixo de 16, 17 anos. Mas em 2006 começou a se pensar que isso teria que ser um tópico mais discutido e em 2006 ela veio como uma parte integrada de todas as disciplinas e ela começou a ser dada então já no 7º ano, que seria o Fundamental 2, eu acredito, no Brasil, que se chama o secundário. E ela não está inserida em nenhuma disciplina específica, mas ela é falada constantemente, ela é falada na religião, no ensino religioso, que aqui no caso separado, mas a parte luterana com certeza fala. Ela é falada nesses estudos de saúde, é falado na educação física, é falado no ensino doméstico, prendas domésticas também, que eu não sei, não saberia traduzir daí como é que em português seria essa disciplina. Mas em questão, sim, ela é falada em todos, dessa maneira integrada com vários professores. Ela inclusive está elencada em algumas partes
do material que se disponibiliza para o aluno, tanto em livro quanto em pequenas brochuras, por exemplo, e ela faz parte, sim, do currículo. Existe sempre, assim, essa sensibilização sobre não só a educação sexual, mas o racismo, o preconceito contra a mulher, e contra os estrangeiros. Isso tudo é trabalhado junto. Por exemplo, a educação sexual vai se falar da questão de famílias diferentes, 2 homens, 2 mulheres, famílias gays, famílias homossexuais, inclusive a questão de adotar um filho, 2 homens que adotam um filho. E aí também já se aproveita o ensejo para falar de casais interraciais, 2 brancos com um filho negro, que seria o caso de adoção, que acontece bastante aqui, ou um branco casado com uma negra, ou o contrário, e principalmente finlandeses casados com estrangeiros ou refugiados. Então se trabalha tudo isso, e se trabalha também bem forte a questão da mulher. A mulher aqui, até pela questão da cultura e da religião luterana, ela sempre foi mais valorizada, e não é um país machista, então não temos essa questão de que a mulher precisaria se guardar para o casamento. Anos 50, anos 40 existia isso, mas toda a Escandinávia sempre foi muito liberal em relação à sexualidade, e não tinha nenhum problema da mulher namorar e ter relações com o namorado, e depois namorar novamente, depois casar. E os homens nunca viram isso como um problema, como é visto em países católicos. Mas aqui tem uma questão importante, que o aborto é liberado na Finlândia. Ele tem certas regras, ok, mas praticamente qualquer pessoa pode fazer o aborto, qualquer mulher pode fazer o aborto. O que eu acho certo, porque nós sabemos que quando uma mulher decide fazer o aborto, ela vai fazer mesmo sendo ilegal, e aí ela vai arriscar a vida dela fazendo em clínicas clandestinas que não são seguras. Então o aborto aqui ele é permitido pela lei. A mulher ou a adolescente pode ir nas clínicas do governo e fazer gratuitamente esse procedimento. Por causa disso, é lógico que se enfatiza nas escolas, quando se fala da educação sexual, que seria melhor que esse adolescente, que ele esperasse para iniciar sua vida sexual mais tarde, para que ele tenha mais maturidade, para que ele não precise, ela não precise recorrer a um aborto. Então se procura eticamente colocar essa questão. E aí, claro que entra a cabeça de cada pessoa, se ela é a favor ou não. Eu acho que não é essa a questão é se ela vai fazer, que ela faça com toda a segurança. Mas assim, as taxas de aborto, elas não são muito altas aqui, e eu não consegui achar números, porque eles estão divididos entre adolescentes de menores de 17 anos que fazem, porque são às vezes 13 anos, 14 anos, acabam engravidando. Então é lógico que nesse caso os pais levam, ela faz o aborto. Mulheres acima de 40, que já é considerado risco, mas uma mulher com mais de 4 filhos também que queira fazer. Mas acontece que na prática qualquer mulher que queira fazer é só ligar para lá e marcar a hora, e é permitido. Então eu acho que tem bastante, a educação sexual ela é dada com bastante cuidado, com bastante explicação, bastante conversa, bastante diálogo, para que não ocorra justamente essa facilidade de se eu engravidar eu posso ir lá e tirar, não tem problema. Então ainda bem que não acontece isso, não existe essa narrativa aqui na Finlândia. Existe bastante conhecimento, diálogo, não existe preconceito contra a mulher que vai ter um filho solteira, não existe esse preconceito aqui, ou a mulher que vai casar, que não é mais virgem, não existe esse preconceito aqui, e isso ajuda muito para que a mulher não procure tanto o aborto. Como eu falei, as taxas de gravidez na adolescência são muito baixas,
E por enquanto essa maneira como está sendo colocado está dando resultado. Uma coisa que eu não concordo aqui na Finlândia é que, por exemplo, a camisinha ela é vendida no supermercado, mas a pílula anticoncepcional a mulher tem que marcar uma hora, ir no médico e aí o médico dá a receita. A receita pode ser por 6 meses ou por 1 ano. Então, assim, eu acho, na minha visão, que eu, por exemplo, eu acho uma perda de tempo ter que ir lá, ter que marcar a hora no hospital e ter que ir lá e pedir, e na verdade você pode pensar, mas então eles fazem uma interessante, porque eles fazem um exame. Não, eles não fazem, eles, é burocrático. Você vai lá, ele pergunta qual é a pílula que você está acostumada a tomar, esta, ok, tá, e dá a receita. Nem pergunta, tá tudo bem? Claro, se a mulher tem alguma coisa, a ginecologista ela vai dizer que tem algum problema, ok, ela é examinada, mas assim, não é, poderia ser essa desculpa, né? Então é interessante porque toda mulher vai ser obrigada a fazer um exame antes de ter a pílula. Não é assim. Então eu acho que deveria ser livre, deveria estar nas farmácias. Isso ajudaria mais talvez a baixar o número de gravidezes na adolescência. Mas como eu falei, não é alto aqui e não é um país de muitos preconceitos também. E como eu falei, vai ser estudado a questão do racismo. Essa é uma questão que ela existe contra estrangeiros aqui, porque nós temos grande número de refugiados e isso se procura ser sempre conversado, se procura colocar isto em pauta também. É isso sobre esse tópico, então. E a outra pergunta foi sobre como é a educação especial na Finlândia. Essa pergunta também ela é bem ampla, ela é bem grande e é difícil ficar num vídeo só falando tudo, mas em linhas gerais se consegue detectar muito precocemente uma criança que tem algum problema. Se a criança nasce já com algum problema que é visível, algum problema como por exemplo dificuldade auditiva, a criança não ouve, ou deficiência visual, ou síndrome de Down, que se vê fisicamente, então ela já é encaminhada e desde de pequena ela já vai para turmas especiais e depois vai ser acompanhado desde o início. Se a criança tem alguma síndrome que não é tão visível, que vai ser descoberta depois, por exemplo, nós também conseguimos muito precocemente detectar isso. Quando a criança entra na educação infantil, todo ano é feito uma espécie de avaliação da criança, se chama VASU, V-A-S-U, e é uma sigla para dizer que é uma avaliação anual, um plano de avaliação anual, se eu lembro bem da tradução. E é feito onde lá tem toda a parte motora, a professora vai avaliar se está tudo ok, a parte motor, desenvolvimento motora ampla, motora fina, a parte da fala, a parte do entendimento, a parte da socialização. Então, por exemplo, a criança tem problemas de socialização já desde pequena, é colocado lá. Ou, às vezes, pequenos detalhes, como a criança ela já tem 4 anos e ela não consegue, ela não demonstra que ela saiba as cores, ela só aponta, uma brincadeira com carrinhos, com alguma coisa, e ela demonstra que ela não conhece o nome dos coleguinhas, aí ela aponta aquele, aquela, a menina, o menino, isso passa bem desapercebido às vezes, mas o professor coloca ali e ele conversa isso com os pais. Então essa ficha, os pais vão ter uma conversa com a professora todo ano e ali ela vai dizer tudo, como que a criança se apresentou naquele ano, se está tudo bem, os aspectos que a criança tem que melhorar e se ela tem alguma preocupação. Os pais vão ficar com essa ficha, vão assinar que eles estão cientes, vão ficar com essa ficha e a escola vai ficar com uma cópia. Isso é feito em todos os anos da creche, depois é feito na pré-escola, que é um outro nome, e a ficha vai mudar um pouco.
depois é feito também na escola. Essas conversas são muito importantes, porque através disso a escola tem todo o dossiê do aluno. Então aí se vai perceber se, por exemplo, existe um autismo, se existe um Asperger, se existe uma dislexia, uma descalculia, e sim, já se consegue ver na educação infantil. Ou se foi uma fase, às vezes existem fases, né, das crianças, depois elas conseguem se desenvolver normalmente. Então, se é descoberto, se é visto que existe um problema, se pede autorização para os pais. Alguns pais, eu já trabalhei, né, com educação infantil, no momento não trabalho, mas já trabalhei. Alguns pais, infelizmente, entram na fase da negação, principalmente quando o problema é comportamental. Ah, a criança ela é um pouco, dão aquela desculpa, não, ela é um pouco assim, sabe, espontânea. Aí nós dizemos pela nossa experiência, não é só espontânea, ela pode ter a síndrome da hiperatividade, e isso vai atrapalhar ela na escola. Nós precisamos pesquisar mais, nós precisamos dar o apoio que essa criança precisa. Só que os pais entram na fase da negação por medo que essa criança seja tirada de uma turma normal, regular, né, e posta numa turma que seja trabalhado, que tenha psicopedagogas, que seja uma turma especial. Então, por esse medo desse rótulo, muitos pais negam. Eu já tive essa experiência. E a Finlândia, ela é assim, ela é muito ética nos seus atos. Ela prima pela liberdade do cidadão de decidir o que ele quer para a sua família. Então, se os pais não dão a autorização, o governo, nós não podemos fazer nada, ninguém pode fazer nada para o processo todo. Mas é lógico que eles não vão conseguir negar por muito tempo, porque vai dar toda hora problemas, e quando essa criança entrar na pré-escola, ela vai ter baixo rendimento. Quando essa criança entrar no primeiro ano, ela vai ter um muito baixo rendimento. Então, nesse processo, os pais acabam concordando, porque senão essa criança não vai conseguir ir adiante sem a devida ajuda. No momento que os pais dão eles concordam com que eles assinam um papel que eles concordam, aí entra todo um processo, todo um grupo de psicólogos, de médicos, de psicopedagogos que vão ajudar e acompanhar essa criança. Se for constatado que ela precisa ir para uma turma menor, e não é um castigo, o filho vai para uma turma especial, não, é uma turma menor, onde vai existir mais pessoas trabalhando, vai existir uma psicopedagoga ou mais até, sempre, e essa criança vai ter toda a ajuda para ver se ela consegue melhorar, né, desenvolver para ficar perto de um normal, dependendo da síndrome, porque às vezes ela vai piorando, né? Ela vai piorando e aí vai se ver. Mas existem casos, por exemplo, de autistas, que é um autista ou Asperger, né? Que se chega à conclusão de que pode estar inserido numa turma normal, normal é uma palavra meio estranha, né? Regular, aqui a gente fala regular, regular, e que tenha uma auxiliar pedagógica. Então entra aquele meu outro vídeo que eu já falei, a auxiliar pedagógica. Se vocês vão ver dois adultos, tem dois adultos por alguma razão, então é para auxiliar de uma maneira mais efetiva aquela criança ou aquelas crianças que eventualmente vão ser colocadas nessa turma. Então é assim, a prevenção de termos essas fichas, de termos esses dossiês, ajuda muito para que se consiga não prevenir, porque certas síndromes não tem como parar, mas tem como amenizar muito. E tem, às vezes, a criança que está numa turma grande, ela não consegue ter um rendimento. Ela não tem, principalmente a síndrome do déficit de atenção, ela não consegue, ela tem que estar numa turma menor. Então, é colocado ela numa turma especial, às vezes 10 alunos, 8 alunos, sim, só com um professor especial que sabe como ensinar, que sabe como lidar com esses alunos, e geralmente eles são meninos, né? É bem difícil síndrome do déficit de atenção, eu digo porque eu não lembro da sigla em português, ADHD em finlandês.
É difícil menina, eu acho que eu tive uma menina assim, mas eu não tinha certeza, porque eu não tinha certeza se ela era ou não, ou simplesmente ela era espontânea, né? E aí se pode trabalhar com essas crianças. E crianças deficientes visuais vão ter sua própria escola, deficientes auditivos vão ter também sua própria escola. Síndrome de Down geralmente é a própria escola, mas também existem escolas que são integradas, onde a escola ela é uma escola regular, com turmas regulares, mas ela tem também ela tem também turmas especiais, onde tem essas crianças que têm alguma síndrome e que estão ali recebendo um ensino mais específico para a condição deles. Tudo isso é gratuito, e uma vez que o aluno ele recebe a autorização para ele ser monitorado durante a vida de estudante dele, ele vai ter esse monitoramento, inclusive na faculdade. Alunos com dislexia não conseguem fazer uma prova normal, então eles mostram o laudo que eles têm dislexia, e vai ser feita uma prova especial para que eles possam continuar também na educação superior dessa maneira, para que se garanta que todos tenham, né, a mesma educação, e vai ser tudo gratuito. Bom, eu espero que eu tenha respondido, porque perguntas que são muito amplas, é difícil saber exatamente o que a pessoa realmente queria quando ela perguntou, mas eu espero que as respostas tenham sido coerentes com as dúvidas. E se você tem alguma pergunta, tem vários jeitos, né, de perguntar. Pode ser por aqui, pode botar aqui embaixo, pode ser pela nossa página no Facebook, pode ser pelo nosso e-mail, e lá no site do Projeto Finlândia tem também um formulário que você pode mandar. E aí eu coleto as perguntas, como eu já falei, e respondo em vídeo ou em algum artigo, como eu fiz esse último das escolas. Bom, eu quero agradecer que vocês estiveram comigo até aqui nesse nosso cantinho para discutir educação, e nos vemos no próximo vídeo. Kiitos e Anakemin. Obrigada!